segundo ano, tudo bem com vocês? Tia Cristiane Martins está de volta para que a gente possa conversar sobre os lugares de vivência. Vamos conhecê-los? Olha só. Conhecendo os espaços de uma cidade. O espaço, ele é compreendido como um local com elementos naturais e ou construído pelos homens. Ih, tia Cris, não entendi nada. É simples. Nesse local, tanto pode ter coisas que Papai do Céu colocou lá do jeitinho, tá, dele, como também podem ter coisas que o homem, que o ser humano construiu. Pode ser de um jeito, do outro, ou os dois juntos. Compreendido? Pronto. Então, cada espaço tem a sua própria característica, tá, que diferencia um do outro. Vamos conhecer? Alguns espaços de vivência. São lugares onde convivemos com outras pessoas, de maneira agradável e educada, por um longo ou curto período de tempo. Por exemplo, quando a gente vai numa pracinha, a gente encontra muita gente, a gente aprende muita coisa, as pessoas são diferentes, não é verdade? E quanto tempo você fica ali numa pracinha? Pouco tempo, muito tempo? E na escola? O mais importante lugar de vivência que a gente vai além da família, né? Então, pode ser muito tempo, como na escola, como na igreja, como também pode ser rapidinho ali, ó. Conviver com pessoas dentro do supermercado, com a moça do caixa, tá certo? Então, esses e outros lugares são de vivência, tá certo? Cada espaço tem uma função. Por exemplo, a pracinha, qual é a função? Oferecer lazer para as pessoas, né? Onde as pessoas vão para se divertir, correr, andar de bicicleta, seja lá, sentar e fazer um piquenique. O cinema, a gente vai para assistir um filme, comer pipoca, gostoso, né? E o banco? A mamãe ou o papai vai lá pagar uma conta, a mamãe e o papai que trabalham vão lá sacar. Então, cada lugar, e são vários, tem a sua função, tá? E estão organizados de forma que possamos utilizá-los, obedecendo às regras de convivência de cada um desses lugares. Porque cada um deles tem a sua própria regra, tá, de convivência, tá? E algumas regras, elas são comuns a todos eles, tá certo? Olha, entre todos os espaços de vivência, a gente geralmente divide ele em grupos, a gente classifica, tá? Existe o espaço público, que é qualquer espaço de uso comum, ou seja, eu, você, o colega, o outro colega pode ir lá e usufruir. Mas ele pertence a todos e é mantido pelo poder público. Por exemplo, a pracinha do bairro, pela prefeitura do município, tá certo? E assim, existem espaços públicos de acesso livre, que a gente pode ir a hora que a gente quiser, como a gente quiser, quando a gente quiser, e existem os espaços públicos restritos. Isso quer dizer que eu tenho que ter um horário certinho, não posso ir a hora que eu quiser, quando eu quiser, tá? Alguém precisa permitir que eu vá àquele lugar. Vamos conhecê-los? Temos aqui, por exemplo, um dos espaços públicos de acesso livre são aqueles abertos a todos. Uma pista de Cooper na praça ou no parque, o próprio parque, tá? E geralmente esse tipo de espaço, eles são chamados de espaço para lazer e recreação. O nome já diz tudo. Ele é utilizado para diversão, não é verdade? Mais adiante nós vemos também os espaços públicos abertos para circulação, ou seja, para o ir e vir das pessoas, para as pessoas apenas passar ou ficar lá pouco tempo, como é o caso de uma praça, tá? A rua já é de circulação mesmo. A praça você pode ir, sentar um pouquinho, mas a gente observa que ela fica geralmente no caminho das pessoas. Tem também os espaços de contemplação e preservação. A praia é um tipo, você vai à praia, lógico que você também vai se divertir, é para lazer também, mas você geralmente vai para observar a natureza e com isso você precisa preservar. Tia Cris colocou aí
o Montes Guararapes. Por quê? Porque ele tem toda uma importância histórica, né? E a gente vai para aprender, a gente vai para usufruir da vista belíssima, né? Que a gente consegue ver lá de cima e a gente precisa preservar. Então, as praias, os mirantes, os monumentos e os jardins públicos, eles têm essa característica de contemplação e preservação, tá certo? E todos nós somos responsáveis por cuidar desses locais. Meus amores, existem os espaços públicos que são de todo mundo, né? Mantido pelo poder público, mas a gente não pode simplesmente chegar e entrando como se fosse a nossa casa, não é verdade? É o caso, por exemplo, de um museu, é o caso, por exemplo, do fórum da cidade ou da prefeitura do nosso município. Esses prédios, eles são públicos e precisamos de permissão para poder frequentá-los, como horários definidos e respeitar as regras de conduta. Me diz uma coisa, você costuma ir, por exemplo, para a igreja com a mesma roupa que você vai à praia? Provavelmente não. Você geralmente vai para a pracinha com a mesma roupa que você pode ir, por exemplo, para um museu, para a escola? Não, porque cada local tem as suas regras, seja na vestimenta, seja no comportamento, não é verdade? E a gente precisa obedecer, senão a gente é barrado em algum deles, tá certo? Bom, na cidade, além dos espaços públicos, existem também os privados. Privado quer dizer que esse espaço não é de todo mundo. Nananina, não. Existe um dono. E é esse dono que faz as regras. É ele que permite quem vai, quem pode entrar, como pode entrar, a hora que pode entrar. É o caso, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais, as lojas, sejam lojas de bairro ou lojas do shopping. Você não pode simplesmente chegar na loja do shopping e meter a mão. Não é verdade? Existe uma regra. Os consultórios particulares, não é verdade? E os escritórios. Cada um deles são exemplos de tipo de espaço privado, que não é de todo mundo, não, tá certo? E quem diz as regras são os donos desses espaços. Agora, a nossa casa, gente, o nosso lar, a nossa moradia, também é considerado um espaço privado. Pois é, porque ele pertence a um dono. Quem é o dono? É o chefe daquela família. Seja uma casa ou seja um apartamento, tá? Então, o espaço doméstico onde vive a nossa família e quem dita as regras dele é o dono, é o chefe da família, né? E da mesma forma que as famílias não são iguais, as regras da casa, de cada casa, é de um jeito. Na minha casa, eu posso, por exemplo, ter o hábito de, na hora de jantar, sentar à mesa para jantar com a minha família. Mas na família, sei lá, do meu irmão, do meu colega, eles devem ter o hábito de cada um pegar seu prato e ir para frente da televisão e sentar no sofá na hora de jantar. Quem faz a regra são eles mesmos, tá certo? Então, já que a gente já viu, né, que os espaços de convivência, eles estão aí no bairro, estão ao nosso alcance. Agora precisamos seguir as regras, porque quando a gente convive com pessoas, a gente encontra pessoas de todas as formas, com todo tipo de pensamento, com todas as necessidades, e a gente precisa respeitar as regras, precisa respeitar as pessoas, para que a gente possa usufruir do espaço e do convívio, do aprendizado com as pessoas que encontramos. Ok? Vocês compreenderam? Foi legal a aula? Bem interessante, não é verdade? Bom, o desafio de hoje, primeiro e segundo ano, é o seguinte. Você vai fazer um lindo desenho, tá? Do seu espaço de vivência preferido. Se você gosta de ir à pracinha, se você gosta de ir à praia, se você prefere ir à escola, se você prefere ir à igreja, é o seu trabalho, tá certo? Então você vai escolher esse espaço de vivência, vai deixar ele lindo, bem colorido, bem caprichado, vai colocar o nome desse espaço, tá certo? E de qual tipo ele é. Se ele é um espaço privado, se ele é um espaço público.
Entendido? Vocês vão caprichar? Eu tenho certeza disso, tá certo? Aí quando a gente voltar às aulas, a gente apresenta a nossa professora. Ela vai ficar super feliz, tá certo? Então a nossa aula fica por aqui. Nos encontramos na próxima. É sempre um prazer estar aqui. Beijo da tia Cris.